Olá! Hoje eu vim falar com vocês mais um pouquinho sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos para vocês resolverem os exercícios. Então, nós já vimos que as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos analisar uma situação em que um tio vai presentear dois sobrinhos e ele tem R$ 60. E ele vai dividir esses R$ 60 diretamente proporcional a isso daqui, 4 por 6. Ou seja, o mais novo vai ganhar o que seria proporcional a 4 e o mais velho o que seria proporcional a 6. E é um total de R$ 60. Como que eu vou resolver essa situação? Então, eu faria o quê? Então, aqui, qual que é o total de proporcionalidade? Então, o total de proporcionalidade seria 4 mais 6. E qual que é o total, o valor que vai ser distribuído entre eles? R$ 60. E eu quero saber quanto que cada um deles vai ganhar. Então, eu vou fazer primeiro a conta, aqui ó. O mais novo é proporcional a 4, então 4. E aqui eu não sei quanto que ele vai receber, então eu vou colocar X. Agora, como que eu faço para resolver? Eu faço a regra de 3. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver aqui, ó, 4 mais 6, 10. Está para 60. Assim como 4 está para X. Aí agora, como que eu vou resolver? Fazendo a regra de 3. 10 vezes X, 10x, que é igual 60 vezes 4, 240. Isolando o x, eu tenho x igual 240 dividido por 10. X que vai dar 24. Então, o mais novo vai receber 24. Aí aqui, ou eu posso subtrair, que o total eu sei que é 60. Então, 60 menos 24, vou descobrir quanto que o outro vai receber. Ou eu faço outra regra de 3. Então, eu tenho aqui, ó, que 4 mais 6 está para 60, que é o total. Assim como o mais velho vai receber proporcional a 6, está para x. Resolvendo aqui, 4 mais 6, 10, está para 60, assim como 6 está para x. Fazendo a regra de 3, então eu tenho aqui, ó, 10 vezes x, 10x. 60 vezes 6, 360. X que é igual a 360 dividido por 10. Então, eu tenho que, quando eu faço 360 dividido por 10, vai dar 36. Então, o mais novo vai receber 24 e o mais velho 36, que vai dar um total de 60. Agora, outra situação aqui. Quando eu tenho, por exemplo, grandezas inversamente proporcional. Por exemplo, se eu tenho 10 funcionários que vai produzir um total de 40 peças, certo? 10 funcionários trabalhando, então 10 funcionários produz 40 peças. Mas eu vou reduzir essa quantidade de funcionários para 8. Então, quantas peças eles vão produzir? Então, olha só, o número de funcionários diminuiu ou aumentou? Então, aqui diminuiu, né? Então, aqui quer dizer que, olha, 10 funcionários, eles, no caso, gastam 40, vamos pôr aí um tempo de 40 minutos ou 40 horas para produzir. Aí, o total de 8 funcionários vai demorar mais tempo ou menos tempo? Eles vão demorar mais tempo. Então, se eu diminuir a quantidade de funcionário, vai levar mais tempo para produzir, né? Então, olha só, elas são inversamente. Quando são inversamente, eu não vou fazer a regra de 3 cruzada, eu não vou fazer isso daqui. Eu vou multiplicar da forma que eu tenho, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 8 vezes x, 8x, que é igual 10 vezes 40, 400. Isolando x, x que é igual a 400 dividido por 8, certo? Então, x que é igual a
50. Então, olha só, o primeiro exemplo que a gente tinha aqui, se eu aumentava a idade, o valor recebido também aumentou. Então, elas são o quê? Elas são aqui, ó. Se eu aumentei a idade, o mais velho, ele recebeu mais dinheiro. Então, se os dois aumentou, era diretamente proporcional. Quando são diretamente, eu faço a regra de 3 assim. Quando são inversamente, se um diminuiu e o outro aumentou, eu faço a multiplicação assim, sem fazer cruzado, certo? Quando é inversamente. Agora vocês também têm alguns exercícios sobre escala, certo? Então a gente tem uma fórmula em que determina a escala. Então toda vez que vocês vão ver escala, o que é a escala? A escala, ela é uma forma de você determinar, descobrir a distância real de um objeto ou entre cidades ou a distância real ou a distância no mapa ou na planta e assim por diante. Então, a fórmula da escala é o quê? A gente tem que escala é igual a distância no mapa dividido pela distância real. Mas vocês vão usar na atividade outra relação de escala, que é o quê? Escala ao quadrado é igual a área, né? Área no mapa dividido pela área real. Então, para vocês resolverem os próximos exercícios, vocês vão fazer uma substituição. O que vocês vão fazer? Se te deu o valor da escala, você vai colocar o valor aqui na escala. Se te deu a distância real, você vai colocar aqui. E vai fazer a regra de 3. Se te deu a distância no mapa e a escala, então você vai substituir aqui e aqui vai fazer a regra de 3. A professora dá um exemplo. Por exemplo, se falasse que a escala de um determinado mapa fosse aí 1 por 50, ou pouquinho, 500 mil. Tá. E que a distância real fosse aí de 450 quilômetros. A área, né? A área real fosse de 450 quilômetros quadrados. Como que eu ia substituir isso daqui? Então, o que é a escala? É isso daqui. Então, isso aqui é uma divisão. Então, vou substituir na escala. Olha só como que vai ficar. Então, 1 por 50 vai ficar 1 por 500 mil. 1 por 500 mil. Se tá ao quadrado, eu vou colocar o quadrado. Igual, aí eu tenho aqui, a distância no mapa eu tenho? Não tenho. Então, eu vou colocar x. A distância, a área real eu tenho? Tenho 450 quilômetros. Como é quilômetros, eu vou transformar em quê? No mapa não é centímetros, não é isso? Então, eu posso transformar. Depois disso aqui, eu faço a regra de 3. Da mesma forma que eu fiz nos outros exemplos. E assim eu vou descobrir qual que é a distância no mapa, certo?